Como foi dito, teremos a pintura mediúnica, que a doutrina espírita reconhece e denomina de psicopictografia. É um nome muito parecido com psicografia, porque é uma atividade mediúnica semelhante. A psicografia acontece numa folha de papel, através de um lápis, de uma caneta, e a pintura mediúnica acontece em telas, com tintas de diversas cores. Mas ambas recebem as mensagens do plano espiritual para que possam propiciar o contato desse acalento dos espíritos para nós, que estamos aqui no plano material, encarnados, vivendo diariamente e tentando superar obstáculos que são colocados no nosso caminho para o nosso próprio bem. Pois bem, somos de uma cidade do interior do estado de Goiás, que se chama Iporá, aproximadamente 1.200 quilômetros daqui. E eu queria que ficasse bem claro dois objetivos nessa explicação inicial, que é bem rápida. O motivo de existir a pintura mediúnica, que é feita pela médium Eunice, e depois como ela vai se desenvolver. O motivo da nossa presença aqui hoje pode parecer que é somente a pintura, mas ele é bem maior. Desde o mês de agosto de 2001, já então serão completados 14 anos, que as médiuns do Seara de Luz, que é a nossa casa espírita, elas viajam mensalmente, contando com a colaboração de outras casas espíritas para nos receber, porque é através da pintura mediúnica que a gente mantém uma instituição, que se chama Colônia Renascer, está fotografada em 2 álbuns que estão passando por aí. Quem ainda não viu, aconselho que veja. Atualmente nós temos 44 atendidos. Como a nossa cidade é muito pequena, cerca de 30 mil habitantes, a gente não consegue angariar recursos do nosso próprio local para manter a nossa atividade. Então, desde a fundação da nossa casa espírita, a nossa mentora, que se chama Eleonora, ela apresentou a pintura mediúnica como uma ferramenta para oferecer dignidade e amor para as pessoas que não têm dignidade e amor. Então, nós começamos com 4 atendidos, hoje são 44, já temos uma grande lista de espera, porque existe uma grande demanda. E atendemos pessoas não somente da nossa cidade, mas de todo o estado e também de estados vizinhos. Alguns idosos e alguns deficientes que chegam na nossa instituição, eles chegam numa condição muito complicada, como eu falei agora há pouco, desprovidos de dignidade mesmo. Porque alguns familiares, apesar de tentarem, eles não conseguem cuidar da maneira adequada. E, infelizmente, outras famílias não cuidam mesmo. Então, lá, vocês podem ver nas fotografias, a gente tenta fazer com que eles tenham uma vida digna, uma vida com alguma alegria, porque são pessoas que, por si só, passam por situações difíceis, já passam por situações infelizes. O aspecto material, o cuidado material, é um dos desafios que se impõem para a nossa instituição. Porque a partir do momento que o grupo de trabalhadores se comprometeu para cuidar dessas pessoas, a mentora exige que o cuidado seja o mesmo que cada um gostaria para si mesmo. E quem assume toda essa responsabilidade na frente do trabalho é a médium Eunice, que também realiza a pintura mediúnica. Então, como eu disse, lá o cuidado material, são fornecidas 5 refeições diárias, vestuário integral, em média são 250 pacotes de fraldas geriátricas que nós gastamos por mês. Inclusive na casa espírita que estivemos no último sábado, o pessoal até tinha algumas fraldas e nos doaram, a gente está levando. Medicamentos, pelo menos na nossa cidade, se consegue muito pouco na rede pública, então tem que comprar mesmo, tem que procurar as farmácias. E, além disso, nós temos 24 funcionários, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores de idosos, pessoal da limpeza, da lavanderia. Tem um fisioterapeuta que comparece 3 vezes por semana na instituição, porque alguns dos nossos moradores ainda apresentam uma condição de melhora. Então, esse desafio também é muito importante da gente conseguir cumprir. E é através da pintura mediúnica que isso vem sendo adimplido, que isso vem sendo possível. Agora, o cuidado emocional é o mais difícil, porque é muito difícil tirar um sorriso de um idoso ou tirar um sorriso de um deficiente que vivem, como eu disse agora há pouco, por si só, por si mesmo, uma situação complicada. A Eunice, ela faz o que pode.
Realmente ela tenta fazer, ela tenta acompanhar, e ela acompanha de fato a situação emocional de cada um. Vocês podem ver nesses 2 álbuns, e através do site também, o site está desatualizado, mas dá para ter uma boa ideia. Ela comemora Dia das Mães, ela faz questão de comemorar os aniversariantes do mês. No nosso último mês, a gente está no mês de março, né, no mês de fevereiro, nós convidamos a grande parte das famílias que são assistidas, porque se temos 44 moradores, indiretamente são 44 famílias que são assistidas. Nós convidamos a maioria para comparecer. Só uma família compareceu. E apesar de toda a tentativa, eles sentem muita falta da família. Eles querem estar presentes com os pais ou com os filhos, com os irmãos, com os familiares de uma forma em geral. Mas é muito difícil levá-los. A gente chega a enfrentar situações absurdas, porque a legislação impõe que a gente faça um contrato de prestação de serviço ao idoso ou ao deficiente. Acontece de familiar deixar o endereço errado e o telefone errado, para que quando acontece alguma coisa com o morador, a gente não consegue contactá-lo. Então, quem acompanha para o hospital de madrugada ou durante o dia é sempre a Eunice, que ela é responsável por cada uma daquelas pessoas. Então, é um desafio muito importante que ela assumiu para si mesma, e nós, enquanto voluntários da casa, a gente tenta apoiar naquilo que a gente consegue. Então, essa é a razão de ser da pintura mediúnica realizada por ela, pessoal. É manter 44 pessoas. Então, as telas, cada tela que é pintada, ela representa não só um acalento, um contato da espiritualidade para quem vai ter a tela, que já vou falar disso. Mas ela representa um prato de comida, ela representa um medicamento, uma fralda geriátrica, a lavagem de toda a rouparia, né, que tem que ter produtos específicos em razão das condições dessas pessoas. Então, essa é a finalidade da pintura mediúnica, que a gente vem fazendo já há quase 14 anos, e em todas as reuniões que marcamos, os espíritos pintores sempre compareceram. Porque se a mãe da nossa instituição é a nossa mentora, eles são os pais. É graças à caridade desses espíritos que é possível manter a nossa instituição. E a gente sabe também que, se o trabalho não for realizado de maneira séria, a própria espiritualidade se afasta. Mas aí já temos algum tempo já de estrada, e vamos ver até onde conseguiremos continuar com essa atividade. Em relação à pintura mediúnica, vocês vão poder ver que ela acontece em 2 momentos. No primeiro momento, os pintores, através da média, eles pintam 2 telas, que é a divulgação da atividade. Assim, todos poderão ver como ela acontece. Depois que terminar a segunda tela, começa um momento que a gente chama de pintura mediúnica de arte e cura. Por que desse nome? Porque é uma pintura feita em tela de tamanho padronizado, como esta aqui. São 40 por 60 centímetros. Essas telas em branco estão aqui enfileiradas. Quem não conseguir ver, depois pode ficar à vontade para se aproximar aqui. Cada tela daquela, assim como esta aqui, possui uma mensagem psicografada no verso. Essas mensagens são recebidas nas nossas reuniões mediúnicas e depois elas são transcritas para o verso das telas. Desde o início, foram os próprios pintores que nos orientaram a respeito desse processo. Então, a gente sempre atendeu isso de maneira muito disciplinada, muito rigorosa. Como eles nos informaram. Quem puder adquirir uma tela, né, a primeira coisa a se fazer é mentalizar um objetivo. Aí fica a critério de cada um. Pode ser para si mesmo, para presentear alguém. Muita gente compra para um ambiente de família ou para um ambiente de trabalho. Depois de mentalizar o objetivo da tela, compareça aqui na frente da fileira de telas, realiza uma prece e escolhe uma delas aleatoriamente. Por quê? Para que a mensagem que está escrita no verso venha de acordo com o objetivo mentalizado. É claro que esse processo funciona na proporção da fé de cada um, na proporção em que cada um acredita que isso realmente vai acontecer. Depois de escolhida a tela, leva para médium, que através dos espíritos pintores, eles vão fazer uma pintura específica, individualizada para cada pessoa, vinculada com o objetivo que foi escolhido para a tela. Então, vocês vão poder observar que tudo na tela mediúnica tem um significado. A cor que predomina, a disposição da natureza, a presença de um determinado objeto.
E depois que terminar a pintura, a Eunice, a médium, ela pede para que fique bem ao lado ali, porque depois que termina a tela, tem um espírito de uma jovem que se chama Sofia. Já já eu falo um pouquinho dela. Então, depois que termina a pintura, seja qual for o pintor que assinou a tela, a Sofia, através da médium, de maneira muito natural, ela explica a tela para as pessoas, para que cada um possa se esclarecer por que aquela tela foi pintada de acordo com aquele objetivo, né? Então, se eu escolho uma tela, por exemplo, e predomina a cor azul, tem um significado, isso vai de acordo com a minha necessidade, isso tudo fica muito bem claro, né? Nas nossas reuniões, eles nos também esclarecem bastante, como foi dito aqui na abertura, que desde o momento em que é agendada a pintura mediúnica na casa espírita, a espiritualidade, os pintores, juntamente com a espiritualidade da casa, eles já começam um trabalho para encaminhar as pessoas certas para assistir à atividade, em razão de todos esses objetivos que eu falei. Primeiro, ela confirma as instruções que a doutrina espírita nos passa, é uma atividade muito bonita de se ver, e o ambiente também fica repleto de paz e harmonia. Então, vocês vão poder ver que alguns pintores são nomes muito conhecidos, eu não sei quem estará aqui, eles se revezam, mas a Sofia é um espírito de uma jovem, e ela sempre está presente porque ela criou um vínculo muito forte com Seara de Luz. E com o passar do tempo, ela nos explicou o que aconteceu, por que ela é uma trabalhadora tão assídua na nossa casa espírita. Ela disse que desencarnou no início da década de 80, aqui no estado de São Paulo, vítima de overdose. Então, logicamente, ela passou por um período de sofrimento, mas conseguiu ser amparada e foi encaminhada para uma colônia de espíritos, que é o Seara de Luz que existe no plano espiritual. Então, à medida que ela foi recebendo o tratamento, ela foi recuperando a consciência e, com o passar do tempo, ela foi se esclarecendo a respeito do que tinha acontecido com ela na última encarnação dela, aqui no plano material. E quando ela descobriu, ela se sentiu muito triste, porque a doutrina espírita nos esclarece as consequências negativas que um desencarne por essa razão tem para o espírito. Então, para tentar superar a tristeza que ela sentia, ela começou a pintar flores no plano espiritual. Então, a Eleonora, que é a nossa mentora, observou aquilo e a convidou para integrar a equipe de espíritos que pintam com seara de luz. Então, é por isso que em todas as nossas reuniões ela está presente. É o espírito que mais trabalha, ela só pinta flores. Em homenagem a ela, que a médium pinta utilizando um vestido longo, que ela fala que ela sempre está trajando algo semelhante, né? E, como eu disse, é ela que conversa também com as pessoas, explicando por que a tela foi pintada de determinada forma. Depois que terminar o momento da pintura, inicia-se uma atividade de psicografia nesses dois cartões aqui. São fotografias de duas telas mediúnicas. E qual a finalidade desses cartões? A Sofia já publicou um livro na nossa casa, que se chama Uma Janela para a Vida. E ela já está psicografando outro. Então, como os recursos das telas são essenciais e importantíssimos para manter a colônia, não tem como você interferir nisso. Então, ela teve a ideia, a própria Sofia, de confeccionar esses dois cartões, como eu disse, que tem esse espaço em branco no verso. Então, depois que terminar a pintura, a médium se senta e a própria Sofia começa a deixar mensagens psicografadas para as pessoas. Então, pode ser para mim mesmo ou para alguém que eu queira presentear, né? Então, ela deixa as mensagens psicografadas escritas. Para possibilitar a publicação desses dois livros, foi definido pela nossa diretoria o valor simbólico de R$25 para cada cartão desse. Tá bem, pessoal? Eles estão aqui comigo. Quem não conseguiu ver, depois pode me procurar aqui, por favor. Em relação às telas, vocês vão poder ver que a pintura é feita com as mãos, até mesmo porque tem que ser muito rápido. Gasta em média de 6 a 8 minutos por tela. Então, como é com as mãos, gasta-se muita tinta. E os pintores, eles exigem que se use uma tinta de muito boa qualidade para não comprometer o resultado final da tela mediúnica. Então, tudo que se gasta, tela, tinta, material de limpeza, todas as despesas que nós temos envolvidas na viagem, e ainda temos que manter as 44 pessoas. Então, é por isso que foi definido um valor para cada tela, para que isso seja possível. Já faz uns 5 anos isso, que também a diretoria da nossa casa, isso não é feito individualmente, definiu o valor de R$390 para cada tela. Depois das pessoas muito nos procurarem e insistir, a gente conseguiu
no intuito de facilitar, isso não foi iniciativa nossa, foi a pedido das pessoas mesmo, e à medida que a gente vai passando nas casas espíritas, o retorno que a gente recebe é nesse sentido também. A gente conseguiu aquela máquina portátil, né, de que passa cartão, e ela faz automaticamente em 3 vezes, ou da forma que fica mais fácil para cada um. Pessoal, alguém tem alguma dúvida antes de começarmos? Se surgirem as dúvidas no momento da atividade, eu peço que me procure aqui, por favor, eu vou estar ao lado à disposição, tá bem? Então, durante a explicação, a médium já está se preparando com espiritualidade e ela pede para que a gente faça uma pequena prece para finalizar a preparação dela, pode ser? Eu vou convidar a todos a fechar os nossos olhos. Já vamos nos afinizar com o ambiente de paz e harmonia, que se encontra instalado pela espiritualidade desta casa que nos recebe, juntamente com os pintores, que aqui já estão presentes também. Vamos agradecer a Deus, nosso Criador, e a Jesus, nosso Mestre e Irmão, por essa oportunidade, para que possamos recarregar as energias do nosso espírito e que tenhamos a sabedoria necessária para enfrentar as dificuldades que se impõem e que este trabalho tão lindo, a manipulação das cores, possa nos inspirar e que a gente tenha muita tranquilidade, calma e paz para terminar a nossa caminhada. Muito obrigado e que assim seja.